Hubble e TEDS. Então a primeira coisa que eu faço é retirar a sujeira da minha peça para aplicação dos esmaltes. Pego uma esponja, retiro o excesso de água e passo para limpar bem e retirar toda a poeira. Então eu faço em toda a área onde eu vou aplicar o meu esmalte. Feito isso, de mãos do meu esmalte, eu misturo um pouco, verifico se a embalagem está bem fechada antes de fazer esse procedimento. Abro com bastante cuidado. E com o pincel próprio para esmaltação, eu gosto de usar pincéis mais largos e mais macios, eu misturo o esmalte. Misturei meu esmalte, retiro o excesso e venho aplicando na minha peça. Então estou fazendo agora a primeira camada. Nesse processo é importante que eu tenha uma sequência da aplicação. Nesse prato eu estou fazendo das bordas para o centro. Então depois que eu passo nas bordas, eu venho aplicando no centro. É importante também eu não encharque muito o esmalte. Agora eu vou fazer a segunda camada, faço pelo mesmo raciocínio. Então eu venho pelas bordas, aplicando nas bordas para o centro. Nessa etapa, também é importante que eu não demore muito entre uma camada e outra. O esmalte brilha e aí ele vai secando, ficando opaco. Ficou opaco, eu já venho aplicando a segunda camada. Agora eu venho para a terceira camada. Então, eu faço a terceira camada, não precisa ser muito encharcado. Eu venho aplicando a terceira camada. É importante observar aonde eu estou aplicando as camadas, seguindo sempre a sequência lógica, no caso aqui, das bordas para o centro. Finalizei agora as 3 camadas da Hubble. Agora eu vou iniciar a aplicação da TEDS. Faço o mesmo processo. Essa embalagem ela dá a possibilidade de movimentar ela. E eu venho agora com o pincel aplicando uma camada da TEDS. Observe que essa etapa ela é bastante... eu não preciso me preocupar muito com a simetria, porque a partir do momento que ela vai escorrendo, isso após a queima, ela vai criando efeitos que depois vão ser mostrados, Então, no caso, eu vou vindo, limpando o pincel e deixando a parte, o esmalte, a sobrecamada mais grossa. Se eu não quiser usar o pincel, eu também posso vir com uma pipeta preenchendo os espaços aonde eu quero dar o efeito. Então eu venho calmamente preenchendo os espaços. E agora eu vou fazer uma segunda camada. Esse esmalte a TEDS, para dar os efeitos, é importante que ele fique bem grossinho em cima da Hubble. Quando ele está molhado, seria cerca de uns 3 milímetros, mas quando ele seca, seria quase que 1,5 mm a espessura dele seco. A gente pode observar que eu estou preenchendo bastante aonde ele está mais fino. Faço todo o processo, a TEDS, eu usei 2 camadas. Caso ele fique muito fino em cima da Hubble, ele não vai dar o efeito esbranquiçado. O que ele vai fazer é deixar a Hubble transparente.
Então, agora vamos ver o resultado. Então, a gente pode ver aonde as gotas escorreram é aonde dá esses efeitos, como uma rosácea, uma mandala. Agora vamos fazer um segundo exemplo, né, de sobrecamadas. Então, mais uma vez, vemos com a Hubble, passamos a primeira camada. Agora a segunda camada. Finalizando a Hubble com a terceira camada. As camadas não precisam ser muito encharcadas, né? Vocês veem que eu só uso o suficiente para cobrir. E agora, com o uso do pincel, eu venho aplicando a tétis nas bordas. Não é necessário se preocupar muito com como ele escorre, com o escorrimento, né? Porque é justamente o escorrimento que dá o efeito bonito. Agora, eu vou aplicar uma camada no centro do prato, a tétis em cima da Hubble. Uma camada bem fina. Agora, a segunda camada também fina, não tão encharcada, no centro do prato. E vocês vão ver como fica. Aqui podemos ver que aonde foi dada a segunda camada da tétis, ela tirou o azul, né? Do contrário do outro prato. Então agora nós vamos fazer mais uma demonstração com uma placa de teste. Então eu estou aplicando o Hubble, 1, 2, 3 camadas. Observo bem, né, a secagem dele, quanto tá brilhante, porque ele ainda tá molhado. A partir do momento que ele vai ficando fosco, ele vai secando. Então eu venho agora com a pipeta e vou acrescentar em cima da Hubble, sem o escorrimento no caso, né? Então eu espero secar na placa de teste horizontal, onde ele não vai ter um movimento, ação da gravidade na queima, né? Porque a peça ela vai estar reta. Então eu venho, aplico de uma forma generosa. Se a tétis fica fina, ela dá aquele efeito que a gente viu no prato atrás, né? Ela fica transparente. Mas se ela fica mais grossa, ela consegue dar efeitos esbranquiçados. Então eu limpo bem, né, para não ter perigo de prejudicar a placa do meu forno, escorrer. Então agora a gente pode ver o resultado, que quando ele fica mais espesso, ele consegue dar esses efeitos de nebulosas, né, de névoas. Agora a gente vai fazer o contrário, um pequeno exemplo de como seria a inversão das bases. Agora eu aplico a tétis por baixo, exatamente da mesma forma, 1, 2, 3 camadas. E nesse caso eu vou colocar apenas a Hubble no centro. Coloquei a primeira camada e vou vir mais generosamente com a segunda. Então vocês veem que o efeito já é diferente, né? Ele já é um lilás. Mas é importante que a camada seja bem espessa da Hubble em cima da tétis. Então este seria o efeito da Hubble por cima da tétis mais espessa. Quando aplicamos a Hubble fina por cima da tétis, ela fica com esse efeito. Aquilai. Agora vamos iniciar a esmaltação em um corpo de teste em 3 camadas. Então eu iniciei agora a primeira camada.
Vamos fazer a segunda camada. Perceba que eu não faço no corpo todo, apenas na metade para cima. Eu deixo uma parte para que eu consiga ver o efeito da segunda e da terceira camada. Então, a gente vê a diferença entre as camadas. Então, agora a gente vê o resultado das 3 camadas. Conseguimos ver como se comporta. No primeiro, ele dá manchas rosas. Na segunda camada, ele já dá manchas brancas. E na terceira, ele já dá um rosa mais uniforme. É interessante ver como se comporta em 3 camadas para que eu possa ter liberdade criativa, podendo dar diferentes efeitos na minha peça com diferentes camadas. Agora vamos fazer a mesma coisa com uma argila mais creme. Passo a segunda camada e agora eu vou aplicar a terceira apenas na ponta. Então a gente vai ver como se comporta esse esmalte com 3 camadas. Então vamos lá, a primeira camada já ficou mais esbranquiçada, a segunda e a terceira quase a gente não consegue ver a diferença entre elas, né? Esse esmalte, quanto mais branco a argila, mais efeitos de névoas ele traz. Demeter. Aqui vamos trabalhar a mesma forma com a Aquilai, para a gente ver como se comporta esse esmalte com diferentes camadas. Por que isso é importante? É interessante que a gente veja como se comporta em diferentes camadas, pois isso vai me dar liberdade de trabalhar com pincel, porque eu posso vir esmaltando a peça com 2 camadas, por exemplo, toda a peça, e depois vir aplicando a terceira apenas em alguns pontos. Isso vai dar os efeitos de névoas, né, nos esmaltes, nas peças. Então, a terceira camada. Agora, esse teste, para vocês verem a diferença, ele vai ser aplicado 3 camadas em todo o corpo de teste, sem distinção de camadas. Então, está sendo aplicado a segunda camada e agora está sendo feita a terceira camada. E a gente vai ver como ficaram os testes. Então vamos lá, aqui a gente já pode ver que da segunda para a terceira ele já teve uma boa cobertura. A primeira ele ficou mais clarinho, a segunda ele já deu mais os efeitos de névoas. E esse é o teste onde toda a peça foi aplicada uniformemente com as 3 camadas. Aqui a gente pode ver a diferença entre as camadas. E essa peça, ela também foi aplicada com as 3 camadas uniformemente.